Nínive é a capital da Assíria, que alguns anos depois, mais precisamente no século 7 a.C., invadiu os territórios de Israel e levou a parte norte do território de Israel, deixando só Judá. Então, esse povo que já tinha uma história famosa desde a antiguidade, lá da Assíria, dos caldeus, daquilo que iria se chamar Babilônia mais na frente, era um povo muito maldoso e ao mesmo tempo muito poderoso, eles não prestavam. Por isso a pirraça do profeta, na hora que Deus vai convidá-lo para poder pregar aquele povo, Deus olhou para a cidade de Nínive, a capital da Assíria, que diz o livro que tinha cerca de 120 mil pessoas nessa cidade, e Deus olhou para eles e, independentemente das questões ideológicas, Deus olhou assim, não, esse povo é assim porque eles não conhecem a mensagem que Israel, por exemplo, conhece. Né? Nós olhamos uns para os outros, percebendo muitas falhas uns dos outros. O ser humano é muito difícil. Mas quando a gente fala que o ser humano é muito difícil, geralmente a gente está se excluindo. Mas na verdade, todos nós somos difíceis. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Ninguém tem chance. Aí Deus olhou para os seres humanos de Israel, cheio de profeta, incluindo o profeta Jonas, no meio de um período próspero da época do rei Jeroboão II. E olhou para os assírios, que herdaram uma riqueza, uma ditadura, uma malvadeza de muitas gerações. Olhou para os dois povos e falou assim, esse povo é assim, apesar de eu estar no meio deles, historicamente falando. E aquele povo lá é maldoso porque aprendeu a arte da guerra sem muita instrução minha. Eu quero salvar esse povo. Após que se eles ouvissem a mensagem que Israel ouve todo dia, eles se arrependeriam. E Deus estava certo na sua aposta, porque o Jonas, com toda a raiva do mundo que ele foi pregar, foi fácil pregar para aquele povo, porque a raiva dele o Jonas já tinha. E aí ele prega com toda a raiva, o povo ficou chocado, disse que o rei de Nínive botou a cidade inteira de jejum, incluindo os animais, e ninguém come até Deus nos acudir. E aí Deus teve misericórdia da cidade. É interessante que, mesmo que a história pareça fantasiosa, os dados históricos mostram que no século 8 a.C., houve uma série de pragas na cidade de Nínive, na capital da Assíria, né? E isso deixou as pessoas muito propensas a ouvir uma mensagem de fora, assim, o que está acontecendo com a gente? E aí o Jonas chega com essa mensagem cheia de ódio, e mesmo a mensagem cheia de ódio faz o povo falar assim, então é por isso que a gente está vivendo essa desgraça. Então eles até se arrependeram facilmente, porque antes da mensagem do profeta já tinha mensagens do meio ambiente, já tinha mensagens para aquele público que estava ali. Nínive historicamente não se converteu. A gente vai ver em outros livros proféticos que a cidade acabou sendo destruída. O que acabou sobrando, sei lá, do Império Assírio é alguma coisa ali entre Irã e Iraque, né? Mas Deus tem um compromisso com pessoas que estão em determinado momento histórico e que ouviriam a sua mensagem de salvação. Porque se Deus teve compromisso com Israel e com o próprio profeta Jonas, que era uma dureza de coração, por que ele não teria compromisso com o resto do planeta? Aliás, todo povo ou toda pessoa que se sente escolhida por Deus tem de ter diante de si esse paradoxo. Eu sou escolhido por Deus exatamente por ser a mesma pateticidade que eu acho que os outros são. Eu tive a vantagem de receber uma mensagem, mas essa mensagem já inclui essa responsabilidade diária de eu saber que quanto mais eu prego, mais eu preciso me enxergar, porque eu sou tão patético quanto os outros que eu acho que são. Aí na medida que você vai deixando de achar as outras pessoas patéticas, você vai se tornando de fato um profeta transformado, humilde, regenerado. Mas geralmente a gente faz o contrário, né? O Senhor me chamou para ser profeta das nações. Aí a pessoa nunca mais se enxerga. Era o Jonas. Deus o convida para pregar a Nínive. E você vê muito uma questão até ideológica, né? Era a mesma coisa de Deus chamar o Guilherme Boulos para pregar o evangelho para o Jair Bolsonaro. O Boulos ia, mas ele ia fugir. É engraçado as reações de Jonas com Deus, porque ele era profeta mesmo. E em 2 Reis capítulo 14 vai dizer que na época do rei Jeroboão II, o Jonas fez uma oração e Deus prosperou a cidade em função do que o Jonas tinha feito. Só que o que Deus pede para Jonas fazer ali é uma coisa que a gente não gosta de fazer, que é isso mesmo. É eu ficar nas redes sociais toda semana denunciando aquela família de nepotistas políticos que se enriqueceram
E Deus fala assim, olha, mas eu tenho uma coisinha para você na sua existência. Você vai pegar o ônibus, vai lá no Rio de Janeiro ou em Brasília, na casa desse pessoal, e você vai fazer uma oração por eles. Você tem aí um pastor Lucinho que ora com o Bolsonaro em fotos para aparecer, porque tudo aquilo ali é marketing. Eu estou dizendo é de alguém que é totalmente o oposto dessa família e que recebe de Deus a missão de orar por essa família. Né? Ou a mesma coisa de uma pessoa humanitária, ecológica, que quer cuidar da natureza, que quer acabar com as desigualdades sociais, e Deus fala, olha, mas eu quero que você dê uma assistência espiritual ao dono da Riachuelo. Assim, deve ser Satanás que está falando comigo. Né? Então Jonas não falou que era Satanás que estava falando com ele, mas ele comprou uma passagem para Tarsis, que era, se Nínive era a leste, Tarsis era a oeste. Ele foi para o extremo oposto de onde Deus tinha mandado ele. E nesse meio do caminho, acontece essa história toda que a gente já ouviu falar. Não vou ficar aqui repetindo essa história, o livro é bem pequenininho, só tem 4 capítulos, dá pra gente ler. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!